Sejam bem-vindos a mais um Papo de Peso. Programa de hoje nós vamos falar sobre tudo. Vamos falar sobre medicina, gestão, com esse cara maravilhoso, meu mestre, Dr. Paulo Márcio. Muito obrigado pela sua presença. Bacana estar aqui, te ver, participar desse programa que já é sucesso, né? Os colegas médicos, os estudantes, todo o público em geral. Já... Rapaz, e o Papo de Peso? E o Papo de Peso? Aquecendo, né? Postei no meu Insta e foi bombou. Te mostrei lá o Rios que... Essa semana foi uma loucura, né? Mais comentado, o Rios. É verdade. Né? Muito bacana. Bom ver teu sucesso. E a alegria, Flávio, sabe de quê? Você vê um ex-aluno brilhar. Tem realização maior do que essa. E é interessante você falar isso, porque assim, Dr. Paulo, eu tive o prazer de estar na sua primeira aula, né? Aquele dia, fatídico dia que você chegou no HGV para dar aula de semiologia, né? E aí a gente, como aluno, já começou a perceber aquele médico bem trajado, diferente, com aquele olhar mais sensível para o paciente. E aí a gente já começou a ter esse primeiro impacto, né? Eu posso dizer que é um impacto porque você começa a doutrinar, a aprender que existe uma maneira de você fazer medicina, né? Que é diferente do que está nos livros, né? Os livros, eles trazem essa parte técnica, mas é esse toque especial do refinamento, do cuidado. Isso você aprende com grandes mestres. Que bacana. Né? Tratar de gente sendo gente, né? Exatamente. Tratar de gente sendo gente. E aí eu queria, até para essa nossa audiência, para entender como é que construiu, como é que vem esse médico, esse homem, lá da base até o nosso Paulo Márcio de hoje, superintendente do HU. Que bom. Eu acho que a gente dá para os outros o que a gente carrega dentro do coração. Você tem amor, se você recebeu ternura, se você recebeu aquela pegada da vida, aquela constância, aquela vontade de vencer, você vai entregar esse resultado nas mínimas coisas que você faz. Eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Eu sempre me sensibilizei com o problema das pessoas. Eu sempre olhei para o sofrimento de alguém e, no fundo, entendi que aquele sofrimento também era meu. E a minha necessidade de querer resolver. Eu sou do interior, eu venho de uma cidadezinha pequena, sou neto de vaqueiro, sou filho de professores que entenderam que a educação podia mudar a vida. E foi a educação que mudou a minha vida e mudou a vida do meu irmão. E o que fez a gente chegar aqui foi a fé em Deus. Foi ela. Foi essa fé que me fez chegar até onde eu estou, que me faz eu acordar e querer sempre recomeçar. E como é que foi assim no período da transição da faculdade para a residência? Você fez lá no IANSP, né? Cardiologia ou foi clínica médica? Clínica médica. Né? Meu pai infartou quando eu estava no 4º ano de medicina. E naquele momento ele precisou ir para São Paulo fazer um procedimento lá. E ele precisou fazer um cateterismo. E eu olhei naquela época e vi que a maior autoridade no Brasil era o Dr. Eduardo Souza, o homem que mudou a história da cardiologia do mundo porque ele inventou o stent. Maranhense de Pedreiras. Verdade. Vindo do Harvard, chefe do Hospital do Coração, do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. E eu disse, eu quero que a gente vá para lá. A gente não tinha essa grana, mas eu digo, pai, vamos vender o que a gente tem e vamos tratar com o Dr. Eduardo. E assim foi feito. A gente foi para o Dr. Eduardo e eu mostrei para ele o que eu queria. E como tinha sido sonhado a oportunidade dele tratar meu pai. Naquela mesa de cirurgia, ele me chamou para ver a cirurgia de meu pai e ali eu decidi, eu vou ser cardiologista e eu vou fazer essa cirurgia no coração do pai de outras pessoas. E não desfoquei. Acabei meu curso, eu passei na minha prova de residência para a clínica médica, onde você fez a sua residência de anestesia, um dos maiores serviços de clínica e de medicina do Brasil, onde o nordestino é tratado com orgulho, porque lá não tem entrevista, doutor. Lá é prova escrita, passa os melhores, passa quem acerta, quem é bom, quem estuda, quem se dedica. E lá eu passei, e depois eu disse, eu quero ser aluno do Dr. Eduardo. E aí eu voltei para o Hospital do Coração, para o Dante Pazanese, fui aluno do Dr. Eduardo, ele me ensinou a ser o cardiologista que eu sou, e depois eu vim para o Piauí
e inaugurei o primeiro serviço de cateterismo e de cirurgia cardíaca público para tratar pelo SUS. E trouxe o Dr. Eduardo para inaugurar. Aquele médico brasileiro que mudou a história do mundo, que teria ganhado o Nobel de Medicina se não fosse brasileiro. Porque ele inventou o dispositivo que mudou o mundo. Um dispositivo inventado no Brasil, que foi o estente coronário. Portanto, eu acho que os homens são do tamanho dos seus sonhos. E a gente tem que dar asas para os sonhos. Mas um sonho só sonhado, ele é um sonho simples. Eu gosto do sonho com meta, sonho com determinação. E aí, em vez de ser um sonho, I have a dream, eu tenho uma realização. Que legal, que legal. Você vê que uma coisa que mexeu com a sua família, né? Ela te motivou ao ponto de você hoje ser o médico que você é, né? E com os poderes de Deus, Flavinho, 20 mil corações tratados. Tudo isso já? 20 mil. 20 mil famílias que eu tratei. Inclusive, e a mais emocionante delas, né? Poder levar o tratamento que antes do hospital universitário era reservado só para quem tinha grana no Piauí. Verdade. E no dia 14 de novembro de 2014, o hospital universitário muda a história de vida de milhares de pessoas a poder levar um serviço de cirurgia cardíaca público, 100% SUS. E de extrema qualidade, né? Para quem mais precisa da ação do poder público. E é interessante a gente ver o seguinte, doutor Paulo. Hoje, esse trabalho que começa lá em 2014, ele se consolida e a Avaqualis traz o HU como o primeiro, né, o hospital universitário que está em primeiro lugar em assistência, em respeito, né, em ordenamento de cuidado com esses pacientes. Né? Meu Deus, eu ainda não digeri isso. HU UFP, o melhor hospital universitário do Brasil. Ai, Deus. É um choque. Né? A gente está fazendo parte dessa história. Eu vim do Dom Barreto, eu fiz minha formação toda no Instituto Dom Barreto. Fui aluno do professor Marcílio, quem pegou na minha mão e disse, esse aqui quer ser gente. Né? Eu, extremamente energético, cheio de energia e aquela coisa. E ele disse, eu vou ajudar esse menino a ser gente. E organizou minha mente. E em 2009, o Piauí, uma escola do Piauí ganha o prêmio de melhor escola do Brasil. É verdade. Eu estava em São Paulo. E aí vinha aquela história. Como assim? Como assim uma escola do Piauí ganha o prêmio de melhor escola do Brasil? Eles não sabiam lá que a educação do Piauí, não só o Dom Barreto, era top. A educação do Diocesano, a educação do Santa Maria Gorete, a educação do Colégio das Irmãs, do Lerote, a educação pública de Teresina, premiada de Cocal dos Alves, premiada internacionalmente. Eles não sabiam. Agora, eles não sabiam que a saúde do Piauí não deixa nada a desejar a nenhum serviço de saúde do mundo. E você observa isso nesses resultados que vocês colhem hoje disso. Claro. Como é liderar um time como esse? Claro. A liderança é você produzir resultados. Sem dúvida. Não existe eficiência de trabalho e eficiência de gestão sem entrega constante, contínua, mantida de resultados. E são números. Mas quem produz números são pessoas. E pessoas entregam resultado e geram impacto nos números, Flávio, quando elas estão motivadas, treinadas, preparadas com um objetivo em comum. Aqui no Hospital Universitário, a gente tinha uma verba, quando eu assumi, a gente tinha uma verba de R$60 mil por ano para investir em educação. E aí eu peguei esse recurso, trouxe o Einstein, trouxe o Sírio-Libanês, trouxe os grandes hospitais do Brasil. Aí eu treinei um time de pessoas que eu chamei de multiplicadores. E vou pagar seus cursos de gestão e vocês, uma vez treinados, vão reproduzir esse treinamento para todo o hospital. E deu certo, querido. Eu treinei um time forte e esse time forte construiu um exército. E esse exército marchou junto, unido e não teve desafio. Ganhamos todos os prêmios que podia.
Isso é verdade. Todos. A gente ganhou prêmio de inovação tecnológica, de faturamento, de financiamento, de central de custo, de energia do bem. Ganhamos prêmio de ajudar outros hospitais. Ganhamos o prêmio de ensino. O Hospital Universitário é considerado o segundo melhor hospital de ensino, ou sendo universitário ou não universitário, a segunda melhor residência médica do Brasil. Homem, a gente imaginar grandes instituições do Brasil consagradas, o Hospital Universitário está na frente. Ganhamos o prêmio de ser o 5º melhor instituto público do Brasil. Flavinho, o Hospital Universitário ficou na frente da Caixa Econômica, Petrobras, Correio, Instituto Butantan, pública, né? Fiocruz, Banco do Brasil, IBGE, Dataprev. Instituições consagradas. Um hospital cravado no coração do teresinense mostrou para todo o Brasil que quando a gente valoriza pessoas, quando a gente investe em pessoas e dá a ela metas claras, objetivas, com planejamentos estratégicos, o céu, querido, Você é o consegue, limite. né? Então, quando você acredita em pessoas, aposta, né, no que a gente tem de melhor, que é esse ser humano, esse nordestino forte, aí você chega com uma potência como é o Hospital Universitário do Piauí. Não tenho dúvida. Lá dentro, Flavinho, em 2 anos, a gente ofertou 210 cursos de gestão. Nós somos 1.700 colaboradores, né? E esses colaboradores, teve deles que fez mais de 10 cursos de gestão. Ofertamos mais de 11 mil inscrições de colaboradores. Todo mundo foi treinado, até o pessoal da limpeza. Sei. Parada cardíaca, todo funcionário da limpeza do hospital atende. E a gente se emocionou agora, um caso lindo. Eu quero gravar isso com você. Nós vamos gravar a dona Josefa, que é da limpeza, da empresa terceirizada. Teve um paciente com parada cardíaca. Ela estava fazendo a limpeza do banheiro da enfermaria. Detectou, iniciou as manobras de reanimação. Aí chegou a equipe e o paciente viveu, cara. Que coisa fantástica. Ela não se continha de emoção. De doutor, ela salvou. Ela fez aquela diferença. Da cadeia. Ela fez a diferença porque ela foi treinada. É verdade. Ela foi treinada. Então, isso que você entrega para as pessoas. E quando você entrega sonhos, projetos, e você investe naquelas pessoas, o retorno dela não é apenas em números. Não. Números, Flávio, eles são pequenos diante do retorno que a gente dá de vida. É verdade. E você observa que boa parte dessas realizações que o Hospital Universitário consegue, né, vem desse network quase que braçal, né, quase que diário, de você construir esse relacionamento com a nossa classe política. É verdade, né? É verdade. E a classe política abraçou o Hospital Universitário. Você vê hoje, em termos de investimento, é o 3º hospital com o maior número de investimentos, né? Do país. Do país. Né? Isso se traduz no aumento na qualidade desse parque tecnológico. E aí eu fico a pergunta, como é que Posso te dar números? Essa virada de chave. Virada de chave. Posso te dar números? Pode. Posso? Pode. Então, acompanha comigo aqui vocês, eu vou dar números para vocês. O Hospital Universitário recebe do Ministério da Saúde 40 milhões de reais por ano para fazer a sua gestão. Dá mais ou menos uns 3 milhões e meio de reais por ano para fazer toda a gestão. Eu olhei aqueles números, vou para lugar nenhum com esses números aqui. Não vou produzir o que o Piauí precisa. E aí eu fui atrás de captecho. Eu vi qual era a necessidade do Piauí, qual era a dor do Piauí, aonde apertava o gargalo. E eu fui atrás de fontes financiadoras. A primeira foi o pontapé inicial dado na época do Covid. Era dia 14 de janeiro de 2011, 3 horas da manhã. Eu recebi a ligação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O telefone tocou, número confidencial, atendi. Dr. Paulo Márcio Souza Nunes, aquela voz imponente, assim, imposta. Eu digo, sou eu. Aqui é o ministro-chefe da Saúde, Eduardo Pazuello. Eu digo, tudo bem, ministro? Ele, tá não, tô ligando pro senhor essa hora da madrugada. Eu digo, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Eu digo, meu Deus, eu fiquei logo, foi de pé. Eu digo, sim, senhor. Acabou o oxigênio em Manaus. 600 pessoas morreram em 2 horas. Abra seu celular agora. Nós temos vídeos reservados do Exército Brasileiro. Ai, Flávio. As coisas mais horrorosas. Uma UTI de 40 leitos. Acabou o oxigênio, mano. Os pacientes entubados. Com 3, 4 tambu. Os colegas tendo que fazer eutanásia nos doentes. E outros morrendo de gaspe, de hipóxia, né?
Uma das coisas mais horrorosas. Ele disse, olha, nós temos 70 pacientes para sair de Manaus até o dia amanhecer. Nenhum hospital do Brasil resolveu aceitar esses pacientes. O senhor pode aceitar algum? Eu pensei assim, meu Deus, eu sabia que eu tinha tudo em números. O hospital hoje tem tudo por BI. Eu digo, eu tinha 30 vagas. Meu centro cirúrgico tem 10 salas e a recuperação tem 15. A hemodinâmica tem mais 6 salas. Dava 70. Eu digo, general, pode mandar os 70. Aí ele disse, o quê? O senhor tem certeza, doutor Paulo? Eu digo, tenho. Nós não estamos numa guerra. Não acabou o oxigênio aí. Eu tenho aqui. Então, e eu vou receber esses pacientes. Só 9 amanheceram o dia. O último colega médico, que era um colega médico, oftalmologista, morreu na cabeceira da pista, dentro da ambulância do SAMU. Nós recebemos aqueles 9 pacientes. Agora, meu amigo, aquele exemplo de amor, de solidariedade, contagiou o Brasil todo. E nós obrigamos os hospitais grandes do Brasil a receber pacientes. Porque se o mais pobre, se o estado mais carente da nação tinha o que dar, e os outros? E os outros? Recebemos aqueles pacientes e transformamos a Operação Manaus na maior operação de transporte de pacientes do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Quando depois eu vi pacientes da Baviera na Alemanha sendo transferidos para a Suíça, pacientes do sul da França sendo transferidos para a Itália, eu imaginei que o exemplo do Piauí atravessou os oceanos. E eles não sabiam, né? Que no nosso hino, da Costa e Silva, dizia assim, quando a pátria pede liberdade, o primeiro que luta é o Piauí. E essa história, o Hospital Universitário foi protagonista, mudou a vida de milhares de pessoas, e aquilo lá fez com que o Brasil inteiro e o mundo inteiro olhasse para aquele hospital. Olhasse que ali tinha pessoas diferentes, tinha gente diferente, queria vencer. Amigo, todo mundo veio para perto. A iniciativa privada, a iniciativa pública, os parlamentares. E lá, no HU, não tem partido. O partido é o PU, é o partido da universidade. Todos os parlamentares se juntaram agora, por exemplo, os 13 parlamentares do Brasil, do Piauí, os 10 deputados federais e os 3 senadores, e 100% deles destinaram emendas. Dos 40 milhões que a gente recebe, a gente injetou 40 milhões a mais no primeiro ano, e esse ano vamos para 50 milhões de reais. Dois orçamentos novos entregues pelo parlamento. Né? Semana passada nós fizemos o primeiro captation de recursos de um hospital federal para um hospital público. Me emocionava muito, me incomodava muito o fato das UTIs do Brasil terem sido de campanha. No Covid ter estourado de UTI Covid e depois essas UTIs foram mobilizadas. Sumiram, né? O Hospital Universitário do Piauí será um dos primeiros do Brasil a sair da pandemia com o mesmo número de leitos de UTI que teve no pico da pandemia. Nós recebemos recursos do governo do estado para custear o Covid, mas também veio dinheiro do Ministério da Saúde. Chamei meu time de gestão e vamos cortar custo, vamos enxugar, e todo esse dinheiro que veio do governo do estado nós vamos guardar numa conta e nós vamos esquecer dela. Doutor Paulo, não vai dar. Eu digo, vai, tenha fé em Deus. Vamos ver nossos custos, vamos analisar nossos custos, todos os tipos de custos que a gente tiver, e vamos cortar nossos custos. Cortamos os custos que eram possíveis cortar e sobrou 3 milhões e 600 mil, e com eles nós inauguramos, na última segunda-feira, a UTI mais moderna do estado do Piauí. 20 leitos individuais, com sistema de filtragem de ar, com pressão de ar negativa. Apartamentos individuais, doutor. O paciente do SUS tem o seu próprio apartamento dentro da UTI, toda monitorizada, com reserva de energia, né? Com recurso que veio do Covid. Doutor Paulo, e conta um pouco pra gente sobre esse Hospital do Amor. Esse Hospital do Amor, que é uma coisa assim fantástica, porque nós estamos desguarnecidos aqui no Piauí de hospitais públicos que olhem sensivelmente para questão da oncologia, né? É verdade. Eu me emociono toda vez que toco nesse assunto, porque me lembro, há poucas emoções maiores na vida de um médico do que levar o alívio ou a cura para quem naquele momento precisa. Flávio, eu nunca vi a fome assim exposta na minha frente, mas eu já vi um pai e uma mãe, um irmão, lutar por um leito de UTI que não tinha
e lutar por um tratamento de um câncer que tinha cura, né? Mas não podia se fazer um tratamento particular, né? O Piauí é o único estado da federação que não tem um hospital público dedicado ao câncer. Não tinha. O Hospital Universitário do Piauí, por uma emenda, eu digo que essa emenda parlamentar, ela é sublime, ela é magnífica, do senador da República, Marcelo Costa e Castro, que destinou 25 milhões de reais para a construção de um hospital que já nasce grande, que já nasce gigante, que já nasce com uma razão de existência que justificaria todo um hospital inteiro. Imagine só uma ala de câncer. E eu acho que não haveria um nome mais bonito para ele. O Instituto do Amor do Piauí. Tratar de quem tem câncer é dar amor. A gente deve conhecer todas as teorias, conhecer todos os conhecimentos, mas já dizia a psicanálise, né? Ao tocar uma alma humana, você só deve ser outra alma humana. Acolher o câncer é algo que é um dever de ofício de nós que ocupamos a nossa gestão. Eu quero crer que com essa ação, que não é minha, aquelas ações que são sonhadas por milhares de pessoas, ela não tem um dono. É verdade. Elas não têm um padrinho. Elas acontecem pela força da necessidade de que precisa acontecer. O Instituto do Amor do Piauí, ele precisa acontecer. A piauiense que me assiste aqui e que não tem plano de saúde, do momento em que ela se palpa um nódulo na mama, por exemplo, ou ela, ou o companheiro dela, ou a companheira dela, palpa um nódulo na mama, do momento em que ela palpou aquele nódulo, ao momento em que ela recebe a primeira quimioterapia, são 3 anos, doutor. Ou seja, quando ela chega para tratar, o câncer está com metástase. Já está fora de tratamento. É o câncer que mais mata a mulher do Piauí. Ei, mulher com menos de 40 anos, doutor. Com uma vida inteira pela frente. Abriu um hospital que salva a vida dessa moça. É um sonho, né? E o homem com câncer na próstata. É verdade. O homem e a mulher com câncer no intestino. Que não podem fazer uma biópsia que custa 6 mil, 7 mil reais. É verdade. Né? Então, o Hospital Universitário, eu tenho certeza, aqui eu respeito todo mundo que me assiste, todo mundo que me acompanha. Eu já tratei todo mundo, já tratei muçulmano, católico, protestante, judeu, ateu. Mas eu quero crer que é a força do Espírito Santo, é a força de Jesus Cristo, nosso Senhor, que está fazendo com que tudo canalize e que tudo dê certo. E esse projeto, ele passou da chance de ser reversível. Não é mais reversível. Ele vai acontecer. E é interessante você ver que, se a gente utiliza aquele exemplo do copo, esse copo está cheio, Paulo. Esse copo está cheio de boas ações, está cheio de boas realizações, né? E ele vai transbordar. Será que não vem aí um Paulo para ajudar também na coisa pública? Ah, meu Deus. Né? Como candidato, né? Como alguma coisa, você que foi chamado agora a ajudar na Fundação Municipal de Saúde, né? Eu acho que você estava, não sei, é uma impressão minha, tão comprometido com a HU que não era o momento. É verdade. Qual será esse momento, doutor? É verdade. Eu acho que o Piauí, ele vive um momento de carência de bons gestores e de gestores públicos. Gestor público que tenha formação, que tenha preparo, um gestor público que se dedique àquela causa e que seja empreendedor. Verdade. O Piauí precisa de gestores empreendedores. E eu entendi que fosse um pensamento de muitos de que o que aconteceu no HU pudesse se transpor para outros lugares na política, né? Eu confesso a você de coração que jamais pensei sobre isso, jamais movi minha vida para isso, e posso atestar, porque eu já fui convidado outras vezes para ser deputado federal numa estrutura na época do governo do Zé Filho. Quem acompanha a minha vida sabe que era uma estrutura política partidária com um desenho extremamente bem feito, e eu entendi que aquilo não era o meu momento, não era aquela minha praia.
Eu quero seguir fazendo bem. Eu quero seguir entregando um resultado que eu me comprometi a fazer. O Hospital Universitário está com 16 obras em andamento. Amanhã eu vou inaugurar 2. Amanhã eu vou inaugurar uma obra que ninguém vê. Mas é a primeira vez no Piauí que nós vamos fazer, que fizemos um investimento fantástico na qualidade da água. A água do Hospital Universitário agora, Flavinho, são poucos hotéis 5 estrelas no Brasil que tem uma água daquela, dupla filtragem. Água para você tomar banho. É filtrada, doutor. Não estou falando água só de consumo, não. Água limpa, com todo o sistema de distribuição de água todo modernizado, quase R$1 milhão. Aí reservatórios de água assim, novos. Né? Como é que chega uma coisa assim, um produto tão legal, e a gente não vê isso palpável na vida da população, né? Você não tem como não balançar, Paulo. Não tem como você não ser colocado na parede por essa turma. Eu digo sempre uma coisa que é bem bacana e que eu aprendi desde pequenininho com meu avô. E eu dizia assim, eu quero muito essa coisa e não aconteceu. Vovô, isso não aconteceu. Ele dizia, filho, deixa Deus ser Deus. Né? Verdade. Deixa Deus ser Deus. Tudo então, no seu tempo. Deixa as coisas acontecerem, que elas acontecem no coração da gente, na hora certa, do jeito certo. Eu quero te dizer uma coisa, né? E isso eu preciso explicitar, dizer aqui de público, para todo mundo que está nos assistindo. O Papo de Peso hoje é um presente para Teresina, é um presente para o Piauí. Daqui a pouco vai ser um presente para o Brasil, né? Eu quero dizer para cada um que me assiste, eu haverei ainda de fazer muito, mas enquanto eu me sentir útil, enquanto eu entender que as minhas ações podem ser muito positivas para a vida das pessoas, nesse momento eu sinto que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Amanhã amanhã é outro dia, né? Amanhã é outro dia. E eu tenho uma citaçãozinha para isso, né? Eu acho que vai cair muito bem. É de Ariano Suassuna. Como sou pouco, sei pouco, e faço o pouco que me cabe, me dando por inteiro. É isso aí. Eu acho que é por aí. É isso aí. Eu acho que é por aí. Eu acho que a humildade, foco, né? Isso faz com que você esteja nessa retidão e saiba o momento correto de agir. De agir e ajudar. É verdade, né? É verdade. Eu acho que a humildade, ela vem nesse casamento. Eu digo o seguinte, né? A gente quando sai daqui, né? Sai tudo igual, né? Verdade. É numa caixinha igual, a gente não leva nada, né? No tabuleiro de xadrez, quem joga xadrez sabe que quando acaba o jogo de xadrez, o peão e o rei vão para a mesma caixa. Vão para a mesma caixa, doutor. Não é para caixa separada, não. Eles vão para a mesma caixa. Portanto, tá com essa sensação de pé no chão, com essa sensação de serenidade, de tranquilidade. Deixa o espírito da gente em paz. E quando a gente tem paz, isso sai de dentro da gente. Vai para os outros, vai quem está do lado da gente, vai para quem está trabalhando com a gente. Essa temperatura, esse termômetro, essa pegada irradia, sem a gente querer. Sem a gente querer. Hoje eu estou vivendo um momento no Hospital Universitário em que os colaboradores chegam e dizem, doutor, eu quero fazer esse projeto aqui, eu acho que é super bacana. E eu digo, muito bacana, como é que você teve essa ideia? Doutor, eu sonho com isso há 10 anos e eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso. A gente não tem tempo para ouvir os outros. É verdade. Né? E do lado da gente estão criando uma solução para um problema nosso que está um tempão sem acontecer, sem rodar, porque nunca ninguém tinha pensado. E tinha um cara que estava pensando nisso todo dia, de manhã, de tarde, de noite, mas nunca se sentiu à vontade para abrir seu coração e ter uma solução. Paulo, você me dá um gancho agora para uma coisa que eu acho fundamental para você que está nos assistindo, que é um estudante de medicina, um médico em formação, que é a capacidade de você escutar, né? A capacidade de você ouvir o seu paciente, para que você possa até ali curar, porque a oitiva ela é uma forma de cura, né? Total. E quando você observa na sua fala de um médico experimentado, né? Você observa o seguinte: quais seriam as habilidades que essas pessoas, esses jovens, deveriam galgar para poder ser um médico, no mínimo, razoavelmente humano, um médico melhor? Essa pergunta é fantástica e eu me dirijo a você,
estudante de medicina, da universidade pública, que o pai ralou demais, que você talvez seja o único que está se formando da sua família. O único a se formar. Que ele é o esteio de sustentação de todo mundo. Eu estou me dirigindo a você, de uma universidade privada, que seu pai está suando, derramando sangue para conseguir pagar a tua faculdade e, ao mesmo tempo, bancar teu estudo, né? Tua vida, porque a vida não é só a faculdade, né? Então, eu quero dizer que quando a gente resolve entrar na medicina, seja para uma faculdade pública ou para uma privada, a gente carrega na nossa bagagem os sonhos e as aspirações, não apenas da gente, mas de uma família toda. Jamais, jamais conjugue o verbo da vida em primeira pessoa. Eu, para mim. Médico pensa no nós, nos eles, nos vós. Sempre no plural, integrando, trazendo pessoas e devolvendo para elas o sonho que ela esperou. O anseio de ficar bom. Flávio, o paciente chega no consultório da gente, às vezes não é por uma doença do corpo não, doutor. Ele chega com a alma despedaçada, quebrada, porque foi traído pelo marido, ou traída pela esposa, ou o filho é uma decepção, ou o sonho financeiro dele fracassou e ele não consegue tocar a vida, porque ele adquiriu uma doença que tirou o tesão dele pela vida, que ele não consegue mais namorar, que ele não consegue mais trabalhar, que a produtividade dele é menor, o mundo mudou e financeiramente ele quebrou. E ele está ali esperando ser ouvido, que suas dores sejam ouvidas. E aí ele mal chega na cadeira e mal se apresenta e você já interrompe. Olha, vou dar uma dica para você que está me assistindo. Os 5 primeiros minutos de uma consulta médica não pode ter a voz do médico. Se o médico, nos 5 primeiros minutos da consulta, falou um A, ele já está errado. Primeira consulta, chegou no consultório, você é só ouvidos com a sua postura física, com os seus gestos de atenção, de olhar para aquela pessoa e olhar no olho dela, olhar para ela e dizer: eu estou atento a você. Eu estou prestando atenção, sua presença física, seu posicionamento na mesa é de atenção total àquela pessoa. Depois que ela parou, aí é a hora de você dizer: seja bem-vindo. Eu precisava lhe ouvir para lhe entender. A partir dali, você não ganhou um paciente. Não. Você ganhou um amigo para a vida inteira. Aquele ali, ele não te larga mais. Foi o que aconteceu agora. Eu recentemente, há 2 anos, tomei a decisão de não atender mais por convênio. Porque a minha procura, graças a Deus, a meu bom Deus, estava muito grande e eu sem tempo. E eu só tenho um convênio, que é a Unimed, que faço alguns atendimentos dentro do padrão mínimo de funcionamento dele, mas de um modo geral não atendo mais convênio. E aí um colega meu se encontrou comigo e disse assim: Paulo, rapaz, que loucura. Teus pacientes, muitos pacientes teus estão vindo agora do meu consultório, não estão mais indo para você. Aí eu digo: olha, rapaz, você só errou numa coisa. Porque esses não são meus pacientes. Eles são pacientes do convênio deles. Entendi. Então não pense você que eles serão seus pacientes. Eles são pacientes do convênio. Paciente meu, que quer a mim, que me conhece, que sabe o meu comprometimento, da minha pegada com ele, que eu dou minha vida pela vida dele, junto com a dele. Ele não me larga nunca. Ele está comigo 10 anos, 15 anos, e traz a avó, traz o avô, traz a tia, e eu tô lá no velório da avó com 96 anos, sofrendo com ele, porque são pessoas que estão do meu convívio, que eu frequento, que me presenteiam, que eu presenteio a eles, que acompanho as vitórias da vida e os sofrimentos. Ser médico hoje é isso. Esquece a medicina como uma forma irrestrita de ganhar dinheiro. Esquece isso. Mesmo as áreas que são eminentemente financeiras, de apelo financeiro, por exemplo, cirurgia plástica. O cirurgião plástico que quer ser, você que está me assistindo aqui, que quer ser cirurgião plástico e que acha que a cirurgia plástica é só número. Essa semana eu vou fazer 4 mamas, aí vou fazer 4 lipo, aí vou fazer 2 narizes, uma face e tal. Esquece isso aí.
A cirurgia plástica é um sonho. Aquela mulher que juntou a grana dela para fazer a cirurgia da mama dela, você tem que participar daquele processo, entrar com ela naquele sonho, entender que o momento que ela vai ser operada, ela está se casando, ela está entrando no altar, ela está entregando aquilo que mais incomoda ela, aquilo que ela passou anos e anos sofrendo, tanto para arrumar o dinheiro para operar, quanto para ter coragem de se entregar para sua intimidade. Uma cirurgia plástica de vagina, de vulva, de pênis. É muito íntimo. É muito íntimo. Para a pessoa se entregar para um outro, é preciso ter muita confiança. E se você faz isso para alguém que está te pegando ali, te usando como um número, você se revolta com aquele profissional e não quer olhar mais a cara dele nunca mais depois que você se opera. Isso é um ponto que a gente tem que ficar bem alerta. Claro. Né, com esse aumento, né, na quantidade. E claro. toda vez que você abre e aumenta a quantidade de profissionais, você pode passar um ou outro. Agora, se você pega aquele cirurgião que te acompanha, que pega na tua mão, que sonha com você, que divide aquilo com você, que se emociona com o resultado junto com você, que não operou e virou as costas e botou uma outra pessoa para tocar o pós-operatório, que ele tocou o pós-operatório. E quando você que está me assistindo, que operou com ele, chegou com um sangramento ou com uma infecção, ele não mandou o assistente tratar. Foi ele que foi lá e pegou na mão. Sua mão e disse, fica tranquilo, que isso aqui aconteceu, mas nós vamos vencer isso aqui juntos. Certo. Meu amigo. Aí é diferente. Não me larga nunca. É verdade. Entendeu? Pessoal, comprometimento. Comprometimento é tudo. Na medicina, ela é fundamental, ela é essencial. Você se comprometer. Então, Paulo, essa reunião aqui, esse encontro de amigos... Primeiro, não é possível, né? Que eu não recebo um convite para vir de novo. É, né? Tanta coisa que a gente conversou. É verdade. Ele vai ali, né, se desenhando como um dos melhores episódios que a gente já teve. Oh, meu Deus, que bacana! Maravilha. Mas também um time que você tem, né? Diz que ninguém faz nada sozinho. O Papa Francisco, vou dizer isso para você, ele agora, quando a Argentina ganhou a Copa do Mundo, e é o país dele, e ele gosta de futebol, sofreu naquela final. Aquela final foi eletrizante, foi emocionante aquela final, uma das mais fantásticas do futebol, né? E aí o Papa virou pro time dele e disse assim, olha, ninguém vence sozinho, nem no campo, nem na vida. Por isso esteja junto dos seus, daqueles que você confia e daqueles que você possa somar, né, entregar até a sua vida. Não tenho dúvida. Paulão, muito obrigado. Nós entregamos a vida a um amigo e aprendemos demais com ele, né? Que bacana, eu me dirijo a cada um de vocês com o que eu tenho dentro do meu coração. Sabe o que eu tenho aqui para dar? Eu tenho meu suor, meu carinho, minha ternura, esses sentimentos bons que eu carrego, que eu passo para minhas filhas, que eu passo para o meu trabalho, que eu passo para os meus pacientes. Eu estou aqui de passagem nessa vida e quero fazer uma passagem bacana para a vida de muita gente. Fazendo, sabe o que, Flávio? Dando meu exemplo. Né? Fazendo da minha prática, o que eu aprendi na minha teoria. Não quero ser uma pessoa que teoricamente é maravilhosa e que não olha no olho do seu funcionário, que não olha no olho do seu colaborador e que distrata. A você que está me assistindo, o meu abraço apertado, carinhoso e a certeza de que estamos juntos, né? Estamos juntos. Pessoal, esse foi o último episódio da primeira temporada. Vem aí uma próxima temporada sensacional. Um beijo e vamos lá, hein? Segue esse canal e vamos fazer isso aqui acontecer. Ele já tá fazendo, já fez. Tchau, tchau.